Fala alunos, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa playlist, com a nossa série de aulas que nós vamos trazer alguns macetes para vocês quando fala-se de interpretação das questões de matemática. Essa aula ela tem como propriedade trazer para vocês realmente essa facilidade, ajudar nas provas, ajudar nos concursos. Por quê? Porque nós sabemos que uma prova, um concurso, ele tem um tempo estimado para resolver uma determinada questão. Então, quanto mais soubermos a respeito das técnicas, melhor. E hoje, nós queremos identificar igualdade na interpretação dos problemas matemáticos. Então, como que eu encontro, como que facilita aí a minha relação de igualdade. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, é muito importante que você assista o vídeo anterior, ele é bem curtinho, porque o que vai ser comentado aqui depende do vídeo anterior. Então, toda vez que eu quero identificar igualdade nas questões de matemática, eu vou sempre ser levado, na verdade, vai ter alguns verbos que vão me ajudar, nesse caso, a ter essa interpretação um pouco melhor. E é claro, como nós temos aqui o verbo ser, possuir, o verbo, né, o equivale, né, na verdade não é equivalente, perdão, aqui vamos botar assim, ó, equivale, para consertar. Então, esses verbos, eles trazem essa relação entre duas incógnitas, tá? Então, toda vez que eu encontro esses verbos, eu vou sempre pensar em uma relação entre duas incógnitas. Nesse caso aqui eu vou chamar de incógnita A e incógnita B. Então, toda vez que eu encontro esses caras nos textos, consequentemente, eu vou pensar em termos de igualdade. Vamos ver um exemplo para que vocês possam entender. Agora, é muito importante que vocês façam exercícios, procurem aplicar nos exercícios. Veja esse caso aqui, diz assim, nesse exemplo, a idade de Ana é o dobro da idade de Beatriz. Muito bom. Então, como eu já disse, né, esse verbo ele vai me dar já essa noção. Então, eu tenho Ana e eu tenho Beatriz. É uma relação entre a idade de Ana. Então, eu vou colocar o seguinte, vou colocar ID Ana é igual o dobro, né? 2 vezes a ID de Beatriz. Olha que interessante. Ontem nós falamos, na verdade, ontem não, na aula anterior, nós falamos sobre a relação de operação de multiplicação na matemática e nós temos a preposição e as contrações, né? Falamos da preposição de e todas as suas contrações, né? Da, do, pode ser dessa também e desse, beleza? Então, olha só que interessante, por isso que é importante você voltar a assistir a outra aula. Então, o que nós temos aqui? A idade de Ana é 2 vezes, é o dobro da idade de Beatriz. Então, aqui eu já sei que essa relação de multiplicação, ela vem dessa preposição de, e essa igualdade vem desse verbinho. Beleza? Então viu aí, olha que coisa fácil para te ajudar, alguns macetes na matemática, quando você quer. E agora isso é um treinamento, tá? Você vai treinar, você vai colocar em prática e aí vai exercendo e você vai ver que vai chegar num momento que você não precisa gravar nenhuma dessas dicas que eu acabei de passar para você. Mas é muito importante vocês colocarem em prática. Então é isso, galera. Se você curtiu, faz o seguinte, deixa o seu like, deixa um comentário, me ajude para que possamos, né, aqui no grupo do Dá Uma Força, criar novos conteúdos para vocês. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.